Bom dia mais uma vez, meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, sou do grupo Arduino CE e eu vou apresentar para vocês aqui uma área da computação evolutiva chamada algoritmo genético. Quem estuda inteligência artificial, esse algoritmo genético vai estar dentro da rede neural, num algoritmo chamado backpropagation, que ele recalcula as redes e recalcula os pesos, e esses pesos servem de input para a rede novamente. Então, fica nesse ciclo até ele encontrar a solução. No caso aqui, esse tema, pessoal, é um tema bem interessante, porque por ele só, pelo algoritmo genético, você consegue fazer coisas bem legais que o computador que tem menos capacidade consegue processar. Tanto é que eu coloquei dentro do Arduino. Para eu chegar até o algoritmo genético e contextualizar, eu vou passar aqui algumas situações que para a gente entender o motivo de se usar algoritmo genético. Eu trouxe aqui uma corrida de carro. Está bem lento aqui o... Trouxe aqui uma corrida de carro. E aí, no segundo grau, né? Quem não está no segundo grau ainda vai aprender sobre arranjos, né? Sobre meios de possibilidades que você tem de resolver um problema. E aqui, na corrida de carros, a gente tem 4 carros e a linha de chegada. Então, quantas maneiras diferentes eu posso chegar nessa linha de chegada? Qual desses carros, né? Eu combinando entre si, tem as possibilidades de chegar nessa linha de chegada? 4, perfeito. Ou vermelho, ou amarelo, ou azul, ou preto, né? Então, a gente tem 4 possibilidades de chegar em primeiro lugar. Passou o vermelho. Quantas possibilidades eu tenho de chegar em segundo lugar? Vira uma pesca, né? Quantas possibilidades tem para chegar em terceiro lugar? 2. Em último lugar, sobrou só esse, eu só posso fazer essa combinação com esse carro que sobrou, né? Então, a gente tem aí, né, 24 formas desses carros chegar em primeiro lugar. Então, o vermelho pode chegar em primeiro, o preto em segundo, o azul em terceiro, o amarelo em quarto, o vermelho em primeiro, o azul em segundo, o amarelo em terceiro. Então, por aí vai. Você tem 24 formas de resolver esse problema da corrida de carros, né? E aí a gente tem aí o uso do fatorial, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tem 24 arranjos. Para quem entra no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, vai se deparar com esse probleminha aí que é clássico, que é o problema do caixeiro viajante. Para quem não conhece, é um problema que o caixeiro viajante ele tem que passar no maior número de cidades possíveis, no menor trajeto, e não pode repetir a cidade. Tá? Então, ele parte da cidade de origem, vamos supor que ele partiu de A. Ixi. Vamos supor que ele partiu de A, tá? E ele foi para o C, para o B, para o D, e depois retornou para o A. Tá? Note que ele passou apenas uma única vez. Mas aqui está simples, né? Você já viu um lugar aí com 4 cidades? Tem não, né? Então, a gente tem aqui 4 cidades, a primeira e a última posição são fixas, então não vai influenciar no nosso cálculo. Então, a gente tem essas possibilidades aqui, ó. A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, A, e eu tenho número de rotas, 6 rotas diferentes. Como é que a gente faz esse cálculo? Né? Número de nós, né? São 4. Perdão, são 5, né? Então, eu
Partindo de A, eu tenho 3 possibilidades. Depois eu cheguei em C, eu só vou ter 2. E depois eu cheguei, por exemplo, em B, eu só vou ter 1. Então, o número de rotas é o número de nós menos 1. Fatorial, né? Aqui a gente tem o mesmo problema, só que bem mais complexo, né? Com 18 cidades, eu tenho que, no menor custo possível, entenda custo como menor distância, menor gasto de combustível, menor custo financeiro. Então, essa parte verde aqui foi o trajeto. Se a gente somar, se a gente tomar esses números aqui como distância, em quilômetros, por exemplo, eu tenho 18 possibilidades, né? Logo, o número de rotas é 17, 17 fatorial, que é o quê? 17 vezes 16 vezes 15. Marcelo, dá quanto isso aí? Dá 355 bilhões de possibilidades de se fazer esse trajeto. Tá? Isso a gente chama de força bruta. Ele vai tentando todas as possibilidades até encontrar aquela que satisfaça a condição. Então, aqui eu nem citei, por exemplo, no mundo real, né? No mundo real, a gente tem um pedágio. E, às vezes, esse pedágio você paga na ida, mas não paga na volta. Então, a ida custa mais do que a volta. Então, isso você tem que levar em consideração, né? Você foi desenvolver um sistema de traçar rotas, né? Que o Google dá isso aí tranquilo para você. Você teria que fazer esse cálculo, esse 355, mais de 355 bilhões de vezes no seu computador para dar certo. E aqui tem o custo aqui da menor distância, né? Eu somei todas essas distânciazinhas aqui, deu 398. Eu peguei, pessoal, 3 processadores que são conhecidos, são top de linha, né? Os últimos. Tem o Threadripper, que eu acho que aí todo mundo conhece, tá? O i7, Core i7, e eu peguei um Celeron. O processador, pessoal, todo processador, ele executa cálculos matemáticos. Os cálculos para você realizar com números inteiros, ele é bem mais simples do que cálculos com números com ponto flutuante, que é o quê? Com casas decimais. Aí eu não vou entrar no detalhe de como é que funciona, tal, para não complicar. Isso a gente chama de flops, que são cálculos de ponto flutuante, né? Operações matemáticas, a grosso modo. Então, ele tem aí, ó, o Threadripper, 306,67 vezes 10 à nona. Isso é o quê? Bilhões, né? De cálculos por segundo. 306 bilhões de cálculos por segundo o Threadripper faz atualmente. O i7, 11 milhões, quase 12 milhões, e o Intel Celeron, 4 milhões por aí. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o número de rotas lá daquele probleminha anterior. Você pegou o cálculo, né, disso aqui, ó, tirei de notação científica, né, dividi por 17, ou seja, para cada rota daquela, ele pode processar, né, 18 milhões de rotas por segundo. Tá? Esse processador, ele processa 18 rotas por segundo. Se eu pegar aquele valorzinho lá de 17 fatorial e dividir pelo tempo que ele executa essas rotas, ele processa isso em 1,9 segundo. 18 bilhões de rotas, tá? Se eu pegar esse processamento e dividir por 60, eu converto em minutos, e se eu dividir por 60, eu converto em horas. Então, o Threadripper, para resolver aquele problema do caixeiro viajante, demora 5,47 horas. Então, para quem achava que o processador top de linha conseguia resolver aquele problema de força bruta em pouco tempo, se enganou. 5,7 horas para você esperar o processamento de uma coisa é viável,
Se a internet que abre demora 2 segundos para abrir uma página de internet, você já fica estressado. Imagine processar uma rota dessa. Você fez um sistema de logística, né, de rota de veículo, aí fez na mão, né, usando a técnica aí do caixeiro viajante, né? E aí, ó, o resultado só sai daqui a 5 horas, tá, cliente? Rapaz, minha entrega, como é que fica? Não, peraí, a gente vai calcular a rota aqui, gasolina tá caro, a gente tem que ver aqui qual é a melhor rota para a gente gastar menos dinheiro. O mesmo cálculo com o i7, pessoal, a gente demora 6 dias, né? Eu dividi aqui por 24, né? A gente tem horas dividido por 24, dá 6 dias. E o Intel Celeron, 17 dias. Então, como eu falei antes, a gente tem um processador muito alto para executar esses cálculos, mas ele ainda é limitado em relação à força bruta. Antigamente, na minha época, quando o pessoal queria hackear senhas, utilizava uma técnica de força bruta para tentar todas as combinações possíveis. Então, era comum as pessoas usarem clusters de computador para dividir o trabalho. E ainda assim dava muito trabalho, dava muitos dias para tentar quebrar aquela senha, né? Hoje tem técnicas aí que na hora que começa esse ataque de força bruta, já é detectado no próprio roteador e já dropa isso aí, já protege o servidor. Então, pessoal, hoje a gente está na casa dos gigaflops, já tem teraflops, petaflops, já tem um computador aí, eu esqueci o nome, que um computador japonês que fizeram em 2020 para fazer cálculos aí, arranjos para otimizar a vacina do coronavírus. Um computador, ele tem 422 teraflops. Tá? Então, é um negócio muito, muito grande. Eu fiz o cálculo com ele resolvia esse problema do caixeiro viajante em 50 milissegundos, mas você não tem esse computador em casa, né? Então, fiquem com inveja. Eu coloquei o linkzinho lá, pessoal, de todos os processadores, eu elegi os 3 mais rápidos, um rápido, um médio e um mais lento, que é a nossa realidade, né? E a lista completa está aqui. E para 100 cidades, pessoal? A gente fez para 17, né? Vocês conhecem algum canto que tem 17 cidades? Só 17 cidades? 100 fatorial é exatamente isso aqui. Mas sabe que número é esse? Sei não. Não sei que número é esse. Só sei que ele é assim. 100 fatorial é esse número aí. Então, Marcelo, quer dizer que um i7, por exemplo, poderia fazer esse cálculo de 100 cidades em 2.000 anos. Correto. 2.000 anos para fazer todas as possibilidades possíveis de 100 cidades. Estão decepcionados? Tá aqui, ó. Eu peguei o Threadripper, dividi lá os gigaflops pelo número de cidades, ele processa 3 bilhões de rotas por segundo. Peguei 100 fatorial, dividi por isso aqui. E depois eu dividi isso aqui pelo número de segundos que ele processa. Dá esse número aqui em anos, tá? 31.536, pessoal, é o número de segundos em 365 dias, tá? Então dá esse número aqui, que eu também não sei que número é esse. Na década de 70, pessoal, esse cara aí, o John Holland, ele propôs, né, o que seria os algoritmos, um tipo de algoritmo evolutivo. Para quem acha que inteligência artificial é coisa nova, está enganado. Inteligência artificial surgiu, o primeiro modelo de neurônio, na década de 50. Esse cara lançou esse livro aqui na década de 70, e esse livro foi republicado em 1992.
Ele dizia o seguinte: programas de computador que evoluem de maneira semelhante à seleção natural podem resolver problemas complexos que mesmo seus criadores não entendem completamente. Esse cara morreu em 2015, está recente, né? Mas deixou uma excelente contribuição. Então, o que é um algoritmo genético, pessoal? A gente viu aquele problema da força bruta, que a gente não conseguia, né, devido a limitações da própria estrutura matemática que vai fazer aqueles cálculos. Então, o algoritmo genético é uma técnica de busca otimizada, lembrem-se desse nome, otimizada, baseados nos mecanismos de seleção natural de Darwin, quem estudou biologia aí. Tá? Lembrando, pessoal, Marcelo tem a ver com biologia? Só tem. Tá? Só tem. Baseados nos mecanismos de seleção natural e da genética. Os algoritmos genéticos são a classe particular dos algoritmos evolutivos, tem outros algoritmos também, que usam técnicas inspiradas pela biologia evolutiva, como hereditariedade, mutação, seleção natural, recombinação. Ah, Marcelo, lembrei da tia da biologia. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. E eu trouxe como exemplo, pessoal, um robô que aprende a andar só. Andar não, locomover, tá? Esse carinha aqui. E diferente de todos os projetos que eu faço, né, utilizando fibra de vidro, madeira, alumínio, eu resolvi fazer isso aqui com material e eu fiz um tutorial para vocês fazerem em casa, compra os materiais e vocês mesmos podem fazer. Eu vou deixar o firmware também, tá? Marcelo, que material é esse? Caixa de fósforo. Caixa de fósforo, papelão, fita durex e um espetinho de churrasco que vende no supermercado. Então, basicamente, e cola, né? E esses são os materiais que eu utilizei, fora o Arduino, os servos e o encoder, que eu vou explicar isso aqui no decorrer, tá? Pois bem, a gente tem aqui um exemplo de recombinação genética. A gente tem aqui 2 cromossomos, né? E a gente tem uma recombinação, essa parte se junta com essa de cima se junta com a de baixo. Então, quando é que a gente deve usar algoritmo genético? Para otimizar a resolução de um problema de busca com menor custo de tempo. Pessoal, uma pergunta valendo um kit. Um Arduino Mega. Quem me responder, primeiro que levantar o braço e responder correto, só tem 2 chances. Se você errar, o colega vai acertar, viu? Se você demorar a levantar o braço, você pode perder também. Pessoal, o algoritmo genético, como ele é otimizado e ele resolve o problema com menor custo de tempo, ele vai ser melhor do que a força bruta? Alguém responde? Opa! Não necessariamente. O que é o necessariamente? Quase acertou, mas valeu a intenção, mas valeu. Ele chega próximo ao resultado. Então, o ganhador aí. Tem outro, viu? Eu vou sortear outro. Pessoal, nada é de graça, né, pessoal? Se você consegue diminuir o custo de tempo, você vai pagar em alguma coisa. Se você diminuir o custo de tempo, você vai pagar alguma coisa. Que coisa é essa? Vai ser uma resolução que não vai ser 100% igual à da força bruta. Por quê? Porque a força bruta testa todas as combinações. O algoritmo genético, ele evolui e chega numa solução aproximada. Tá? Quando é que a gente deve usar o algoritmo genético? Eu trouxe algumas situações, pessoal, que não necessariamente tem a ver com o Arduino, mas são ótimas oportunidades de negócio. Ele serve para responder essas perguntas aqui, ó.
Qual o tempo dos focos de verde e vermelho de um semáforo em um cruzamento para que haja uma maior fluidez dos veículos em determinado dia e horário? É um problema que a gente tem, infelizmente não foi resolvido. Existem os semáforos inteligentes. Em 2009, eu propus um trabalho semelhante a esse aqui, para que os sinais de trânsito conversassem entre si, medissem o fluxo de veículos e eles ajustassem os tempos de verde e de vermelho de forma que os carros pudessem ter uma maior fluidez. Tá? Então, pode usar o laço indutivo que os fotossensores utilizam, né, hoje. Quem olhar no chão tem um quadrado, né? Ali é uma detecção de massa metálica e ele detecta quantos veículos já passaram por ali. Ou um sensor Doppler, por exemplo, você pode medir a quantidade de carros. E aí você joga isso aí lá no modelo e ele vai dizer, ó, em tal dia, em tal horário, é melhor ajustar o tempo de verde em 17 segundos e o vermelho em 9. Lembrando que um cruzamento, quando está verde num canto, está vermelho em outro e vice-versa. Quantas e que disposição de mercadoria devo levar em um caminhão de forma que todas caibam dentro do baú, evitando custos com combustível e gastando menos tempo? Então você tem aquele seu amigo, né, que faz frete, e aí aparece uma determinada situação de uma loja, por exemplo, vai transportar produtos de uma loja, e ele dá 2, 3, 4 viagens porque não consegue colocar tudo lá dentro. Então você podia ajudar ele com o algoritmo genético, pegando o volume dos produtos, o volume do baú, joga lá para o algoritmo genético dizer quais produtos devem ser levados, né? E quais as disposições, qual que fica em cima de qual, para que você leve todos esses produtos, né? Obviamente, se não extrapolando o volume do caminhão baú, né? Você consegue resolver com o algoritmo genético bem rapidinho, e aí ele economiza, né, combustível, economiza tempo, e você ganha dinheiro, né? Como ter as melhores alternativas de investimento no mercado financeiro? Como fazer análise de risco de clientes? Tem um software de arquitetura, pessoal, bem bacana, que você diz lá a área e os cômodos daquela casa, e ele já monta quais móveis seriam ideais para colocar em cada cômodo, e aí, em alguns segundos, ele já tem a planta toda feita, né? À disposição da arquitetura da casa, né? Alguns robôs aí, pessoal, com algoritmo genético. Esse primeiro aqui, pessoal, é bem interessante. Eu coloquei o vídeo, eu vou disponibilizar essa apresentação, tá? Junto com o tutorial e o código-fonte que eu usei no robô. Esse robô aqui, pessoal, é uma estrela do mar, que ela aprende com tentativas e erros se locomover. Tá? Então, esse cara aqui é que está no vídeo do YouTube, ele explica direitinho como é que é, né? Então, dentro de um número relativamente pequeno dessas ações balbuciantes, você vai ver no vídeo que a estrela do mar ela se debate no chão e você acha até engraçado, né? O negócio se debatendo. Aí chega uma hora que ela começa a andar. Tá? Ela descobrirá como é, né? Como é que ela faz esses movimentos para que ela consiga se locomover. Tem um vídeo do próprio Lipson aqui falando desse projeto. Vídeo antigo, por sinal. Tem um outro aqui que é um hexápode. Tem um artigo científico dele. E tem um vídeo aqui dele andando, né? Ele anda algumas vezes, não consegue coordenar as patas, às vezes não anda, às vezes gira, e aí chega uma hora em que ele evolui e começa a andar sozinho. Tem esse outro aqui que eu me inspirei para fazer esse robô. Está aqui o artigo dele. Tá? Então, assim, pessoal, infelizmente, esses trabalhos, eles não detalham como é que você pode reproduzir isso aí na sua casa. Então, assim, quando eu li isso aí, eu resolvi fazer esse projetinho desse robô, utilizando materiais que todo mundo tem em casa, né? Nada complicado. E eu vou explicar passo a passo como é que faz tanto a montagem mecânica, eletrônica, como a programação também. Algumas terminologias, tá, pessoal? Então, quem não gosta de biologia,
gostar agora. Quando você programa e vê o negocinho funcionando, fascinante. Então, pessoal, a estrutura de dados que a gente estuda na faculdade, né? A gente vai chamar de cromossomo. E o que é o gene? É o elemento que ocupa uma dada posição. Então, imagine um vetorzinho com um númerozinho dentro. Pronto, aquele númerozinho é um gene. Locus, a posição ocupada por um gene na estrutura de dados, que é o índice do vetor, por exemplo. Alelo, variação de um elemento que pode ocupar um locus, tá? Que é esse cara aqui. Crossover, troca de partes entre estrutura de dados. Mutação, substituição de um ou mais genes. Fitness, né, que é o ajuste, né, vai ficar ajustado. É o valor que indica a qualidade de um indivíduo como solução do problema. Então, estamos falando aí de evolução. Seleção é o processo que permite a sobrevivência e reprodução dos indivíduos. Marcelo, a gente vai fazer tudo isso aí na programação? Sim. Exatamente. Então, pessoal, vou falar todos esses itens, não se preocupem, tá? Mas se você pegar o conceito da biologia e aplicar aqui, você tem um algoritmo genético para resolver os problemas de otimizar, né, a resolução de problemas. A gente tem a geração, que nada mais é do que um índice que a gente começa a evolução de uma população, tá? Então tem a geração 1, geração 2, geração 3, população 1, população 2, população 3. E dentro da população a gente tem o indivíduo, e esse indivíduo ele tem cromossomo, e dentro do cromossomo tem um gene, conforme essa tabelinha aqui que a gente viu, né? Então o fluxo, pessoal, do algoritmo genético é esse aqui, tá? É o mais importante. Para eu evoluir, eu preciso de uma população inicial. Então, essa população inicial, pessoal, eu não queria mostrar mesmo. Então, essa população inicial, pessoal, ela vai ser avaliada. Então, imagine eu tenho aqui um conjunto de dados, que esses dados vão ser o movimento desse robô, por exemplo, que é o indivíduo. O indivíduo é a resolução daquele problema. Aquele indivíduo ele vai ser avaliado. Se o robô andar pelo mínimo que possível, ele vai ser avaliado bom. Se o robô não se movimentar, ele vai ter uma avaliação ruim. Se o robô andar 2 passos, por exemplo, então a avaliação dele já vai ser melhor. Então, eu vou fazer a avaliação desses indivíduos. Inicialmente, a gente sempre faz algo randômico. Vou gerar uma população aqui. Todos os valores são randômicos. Para eu evoluir, pessoal, eu tenho que ter uma população inicial. Então, por exemplo, no caso do semáforo, como é que seria a população do semáforo? Seria os 2 tempos de semáforo, do verde e vermelho, que seriam avaliados. Como é que essa avaliação é feita? Ele bota os tempos de verde e vermelho, conta quantos veículos passou, avalia o próximo, conta quantos veículos passou, diz, ó, aquela configuração de tempo passou mais veículos do que essa, então vai receber uma avaliação melhor, e assim sucessivamente. Depende do seu problema, você categorizar, né, o número de genes. Então, tem uma avaliação e a condição e o critério de parada. O que é o critério de parada? É a evolução máxima. Então, se o robô está andando, ele chegou na evolução máxima, que é o propósito do projeto. Então, ele tem o melhor indivíduo, e aí ele para. Gerei aquela população, ninguém conseguiu atingir um nível mínimo que seja de evolução, então esse pessoal vai ter um cruzamento entre si. Eu vou selecionar aqui os indivíduos mais aptos, aqueles que geraram um movimentozinho, nem que seja mínimo do robô, e vou combinar os genes dele. E vou gerar uma nova população, eu vou ter uma outra geração. Essa geração, pessoal,
ela pode ou não, tá? A mutação, ela é algo opcional. Você pode fazer ou não, tá? Depende aí do seu problema. Então, isso que foi gerado aqui através do cruzamento e ou mutação, ele vai passar pela avaliação. E eu vou ver quais os indivíduos tiveram mais evolução do que a geração anterior. Vou explicar passo a passo cada um deles aqui. Tá? Então, mais partindo para a parte prática, né? Eu tenho a população inicial composta por indivíduos. Então, lembre-se, indivíduos é a menor solução daquele problema. Então, eu tenho um indivíduo que ele movimenta o servo para o robô poder se movimentar. Eu utilizei aqui, pessoal, 2 servos. Tá? Não sei se dá para enxergar aqui, ó. Eu tenho esse servo e esse outro aqui. Entenda como braço e antebraço, tá? Então, o servo ele tem a posição de 0 até 180 graus. Esses números aqui eu vou colocar dentro de um vetor. Então, quando eu vou gerar um indivíduo, eu gero um vetorzinho, né? E eu utilizei aqui, pessoal, esse vetor é chamado de cromossomo, tá? E dentro da índice do vetor, eu vou ter o ângulo que esse servo vai ter. Esses valores aqui, na população inicial, foram colocados aleatoriamente. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que esses genes foram colocados aleatoriamente e vão ser avaliados. Marcelo, tu colocou servo 1, servo 2, servo 1, servo 2. Aqui é a dinâmica de movimento de um ciclo de movimento que eu coloquei no robô. Então vamos lá, vou fazer a coreografia. Todo evento eu tenho que fazer coreografia, né? Então eu tenho um braço, um antebraço, tenho servo 1 aqui no meu ombro, servo 2 aqui no meu cotovelo, né? Então eu vou fazer esse movimento aqui de pegada, né? Então isso aqui é um ciclo. Se eu repetir esse ciclo, o robô vai pegando e vai andando. Na ponta do robô, é importante você colocar uma borrachinha para que ele tenha uma aderência no chão. Bem aqui, ó. Eu peguei um cabo USB com defeito e cortei a borrachinha e colei com supercola aqui. Então ele pega no chão, tem aderência para se movimentar. Se você deixar só madeira, pode ser que o atrito vá atrapalhar, tá? Então, o servo 1, esse valorzinho aqui vai movimentar o servo 1, né? Vamos supor que 12 ele faz esse movimento aqui. O servo 2 para 80, caiu para cá. O servo 1 subiu para 120, fez esse movimento. E o servo 2 para 10. Fechei o ciclo. Vou de novo. Servo 1 subiu para 12. Aí ele faz isso. Servo 2, servo 1, servo 2. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Essa coreografia que eu fiz é o movimento ideal de evolução para o robô se locomover. Pode acontecer casos que ele se locomova ao contrário. Ele pega e faça assim, ó. Quem que vai decidir? O seu algoritmo. Tá? Se eu colocar em determinado terreno e botar para ele evoluir de novo, ele vai aprender com aquela forma de terreno a se evoluir para se locomover. Tá? Então, vamos supor aqui que na primeira geração eu gerei 100 indivíduos. Tá? Então, cada vetorzinho desse, pessoal, ele vai ser executado nos servos e eu vou ter um processo de avaliação. Como é que tu evolui se esse robô está andando ou não? Existem várias formas. Você pode pegar uma câmera, usar a visão computacional, que é mais complexo, e verificar o movimento dos frames, né? Que aquele robô que estava naquela posição foi para essa. Então você pega e dá uma classificação para ele. Uma outra forma é você usar um sensor ultrassônico apontado para a parede, e aí você avalia. Ó, eu estava nessa distância, agora eu estou com a distância maior. É uma forma de avaliação. E a mais legal que eu acho é a que fique dentro do próprio robô, independente de ambiente. Ou seja, eu peguei a roda do robô e coloquei um sensor. Então, à medida em que essa roda gira, eu vou contar quantos pulsos foi gerado. Então, eu sei se ele caminhou 4 pulsos, 1 pulso, 2 pulsos, 3 pulsos. E essa vai ser a avaliação que eu vou dar para aquele cromossomo, para esse vetorzinho aqui. Marcelo, o que é esse sensor que tu está falando aí? Tá? Então, aqui eu tenho a avaliação, chamada de fitness. No caso do robô,
eu vou avaliar pelo número de pulsos que ele anda por essa roda, tá? Nesse sensor que tem essa roda. Então, por exemplo, o indivíduo 1, ele ganhou 1, o indivíduo 2, 0, o indivíduo 3, 4, o indivíduo 100, 2. Então, a gente tem um critério que a gente chama de elitismo, que é o quê? Pegar os mais aptos, aquele que teve maior avaliação. Cuidado, 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 que o pessoal só pega, por exemplo, os 4 melhores, os 10 melhores. Quando você faz isso e passa por um processo de mutação e reprodução, os genes gerados vão ser bem parecidos com o dos pais. E você não tem uma variabilidade muito grande. Portanto, o carinha que teve uma avaliação 1, por exemplo, é interessante você colocar na seleção para ele passar por reprodução ou mutação também, que aí você vai aumentar a variabilidade. Aquele genezinho que estava aqui, que você deu uma avaliação, né, o sistema deu uma avaliação baixa, é o que no final vai fazer toda a diferença para a movimentação do robô. Então você tem uma variabilidade maior. Como é que é feita a avaliação no robô, né? Por exemplo, no caso do sinal de trânsito, a gente conta os veículos, né? No caso do robô, eu utilizei esse carinha aí, ó, chamado de encoder. Tá? Então, o encoder ele é um sensor eletromecânico. Eu tenho essa rodazinha aqui com essas janelinhas. Essa roda ela pode ser, essas janelinhas, né? Elas têm uma parte aberta e outra fechada. Quando o feixe infravermelho passa pela janelinha aberta, né, a gente diz que ele vale 1, né? O 1 binário, né, pode ser 5 volts, 3 volts, depende do que você está trabalhando. E quando ele passa pela janelinha, janela não, né, pela parte fechada, ele corta a recepção aqui. Então a gente diz que ele é 0. Então tem um gifzinho aqui, ó. No caso aqui, eu tenho 2 sensores, tá? Que esse cara aqui, que eu comprei vende na Autocore e vende na Smart Kids. Tá? Esse aqui, esse sensor aqui, ele tem só o feixe de infravermelho, tá? Bem próximozinho aqui para evitar interferência externa. Então você pega uma roda dessa daqui que você pode cortar. Eu cortei, né? Peguei uma caixa de fósforo, fiz uma circunferência, cortei uma janelinha, tá? E ele, na medida em que a roda vai girando, eu vou contando os pulsos. Eu utilizei 2 sensores. Por quê? Porque se você utilizar um, você não sabe se o robô está andando para frente ou para trás. Aqueles pulsos gerados tá indo para frente ou para trás. Eu preciso saber se o robô está indo para frente ou para trás, para saber se ele está evoluindo ou involuindo. Então, eu utilizei 2. Um aqui na frente e o outro aqui atrás. Tá? E tal qual está aqui, ó. Então, à medida em que a gente tem os movimentos aqui, quem conseguiu olhar fixamente aqui e ver a mudança dos valores, né? Você identifica se ele está indo para frente ou para trás. Então, se o sensor 1 ele é diferente do sensor... O sensor 1 é o valor 1 e o sensor 2 é o 0, e depois esses sensores são valores iguais, ele está indo para frente. Se o sensor 1 for 0 e o sensor 2 for 1 e depois eles ficarem com valores iguais, ele está indo para trás. Então, tem uma lógicazinha que você faz lá, bem simplesinha, para saber se ele está indo para frente ou para trás. E aí você bota 2 variáveis que fica acumulando os valores que vai para frente e os valores que vai para trás. Você subtrai esses valores e aí você tem se ele andou para frente e quantos pulsos ele andou para frente. É assim que a gente faz a evolução nesse robô. Critério de parada, quando ele atinge um número máximo de gerações, isso você define. Tá? Lembrando que o Arduino ele não tem um processamento muito grande, então não é bom você extrapolar e botar 1000 gerações, né? Começa aí com 10, aí você vai vendo. Poxa, vou aumentar aqui o número de gerações. Mesma coisa com a população. Aí eu defini 100, mas você pode definir 20, 30 e ver como é que está. Né? Porque quanto mais você diminui as gerações e a população, mais rápido ele vai tentar evoluir e conseguir atingir o objetivo que é se locomover. Tá? Há uma probabilidade, obviamente, né? Então, assim, se você, na primeira geração, na primeira população, no primeiro indivíduo, você conseguiu o cara que consegue movimentar esse robô, rapaz, jogue na cena.
o cromossomo dele permitir que ele faça o movimento, já está evoluído e já para ali a execução de todo aquele fluxo que eu mostrei, né? População, avaliação, critério de parada, deu certo, não deu? Reprodução, mutação. Tá? Quando encontrou a solução, ou seja, quando o robô começa a andar, ou perda de diversidade, aquele problema que eu falei, né? Se você pegou os genes mais top, fez a recombinação, cruzamento, e gerou filhos, os filhos vão ser bem parecidos com os pais e você não vai ter uma variabilidade. Você vai, nossa, cara, eu botei aqui e não está dando certo, eu botei os mais tops aqui e não deu certo. Ou seja, você teve uma perda de diversidade. Convergência nas últimas gerações, né? Ou seja, não teve uma melhora na avaliação e você muda aí os pesos, os valores aí, tanto de geração como população. Então, crossover é reprodução. Tá? Você vai recombinar os genes dos pais para gerar novos filhos e, consequentemente, a nova população. Então, aí, quem já ouviu falar da história do Windows 11, né? Mistura do Windows com Linux. Então, no crossover, pessoal, combina parte dos genes dos pais selecionados para a produção de filhos. Então, eu tenho dois vetorzinhos aqui, que são o cromossomo. Aqui dentro eu tenho os genes, indivíduo 1, indivíduo 2. E aí, pessoal, você escolhe como que você quer fazer essa reprodução. Você passa um ponto de corte. Tá? Você pode escolher se é no início, no meio, no fim. Eu gosto, pessoal, de utilizar todo o tamanho do vetor para fazer os pontos de corte. Corta, faz o crossover. Corta no ponto 2, faz o crossover. Ponto 3, faz o crossover. Tá? Ou você pode fazer aleatoriamente. Então, o que é que aconteceu aqui? Naquele ponto de corte, eu recombinei os 3 últimos genes com esses aqui de baixo. Tá? Então, fica bem fácil. Aqui eu coloquei cores, né? Fica bem fácil de você visualizar. Então, aqui eu tenho 2 filhos do cruzamento desses indivíduos aqui, tá? E eles fazem parte da população. E esses caras vão ser avaliados. Mutação. Então, a mutação, pessoal, nada mais é do que você trocar um valorzinho desse gene que está aqui. Por exemplo, eu mudei de 12, mudei para 1 na primeira posição, né? A posição 1, né? Posição 0, posição 1. E no filho 2, eu mudei a última porção. Estava 10, eu coloquei 3. É a mutação. Outro detalhe, a mutação, pessoal, você tem que fazer o mínimo possível. Se você fazer uma mutação do gene todinho, pode ser que dê algo muito errado. Então, você faz só um percentualzinho pequeno. Está aqui a mecânica do robô. Como eu falei, né? Eu tenho 2 servos aqui, um Arduino Nano que eu utilizei. Isso aqui, pessoal, eu fiz um PDFzinho ensinando como é que monta, passo a passo. Aqui um palitozinho de churrasco, né? Peguei aqui duas partes de papel, de 2 círculos aqui no compasso, né, de papelão. O encoder está bem aqui. E no eixo dessa roda aqui, a gente tem o encoder, que é aquela janelinha, pois não? Como é que ele diferencia os valores corretos do errado? Da avaliação. Eu gero aquele vetor, boto os servos para rodar com aqueles valores dos vetores, e o encoder vai dizer se ele andou para frente ou para trás ou se não teve movimento. A avaliação é feita pelo encoder. Sim, considerado certo é quando o encoder ele diz, andou para frente 4 pulsos. Não é o que você quer que ele ande para frente? Então, você definiu isso. Se ele der valor negativo, ele está andando para trás. Ok? Valendo outro kit. Pessoal, tudo isso que a gente falou, né? Você pode achar complexo, mas não é. Por que eu vou usar um algoritmo no robô autônomo se a gente já pode definir os seus movimentos para que ele se locomova? Eu falei isso aqui, quem prestou atenção, eu já dei o bizu da resposta, para saber se você estava prestando atenção.
Valendo, pessoal, um LilyPad. Para quem não sabe, é o Arduino que você pode costurar na roupa. O famoso wearables. Levantou o braço ali. Agora é tarde, viu? Diga aí, por que eu não coloco? Eu fiz a coreografia do movimento, né? Então você gasta alguns minutinhos e aí você bota. O servo 1 vai estar nessa, o servo 2 vai estar naquela, papapá, repete o ciclo e já está andando. Eu já defini no código, não precisa nem de algoritmo genético. Por que eu estou usando algoritmo genético para fazer esse movimento? Sendo que eu já posso setar lá no Arduino, né? Existe até um exemplozinho, um servo que você pode brincar, e ele faz esse movimento, o robô anda de todo jeito. Diga aí. Não. Caso prático. Opa, diga aí. Porque ele pode se adaptar a qualquer ambiente. Perfeito. Pessoal, imagine que você está fazendo um conjunto de robôs e esses robôs têm a missão de encontrar pessoas nos escombros de um apartamento. Desabou, né? E aí você coloca vários robôs pequenininhos e eles vão tentando se locomover. Parou numa pedra ali, não consegue, não consegue. Geração 2. Vê se tu consegue. Gera nova população, crossover, mutação. Lá vai. Puf, conseguiu subir. Só que ele sobe todo o Gens, né? Que ele atravessou uma pedra. Aí já consegue se movimentar. Parou noutra pedra. Vamos lá, geração. Faz a nova geração 3. Tenta. Conseguiu, encontrou o indivíduo e vai. Então, pessoal, imagine que você faz um conjunto desses de robô para encontrar pessoas nos escombros. E aí, independente do ambiente, ele vai, se ele encontrar dificuldade, ele faz a nova geração e tenta encontrar aquela solução. Eu vou colocar aqui, pessoal, infelizmente não tem como estar no horário, mas eu fiz alguns vídeos aqui, rapidinho. Eu peguei o indivíduo mais evoluído e já setei aqui, tá? Não se iluda, quando você botar o algoritmo genético, ele vai tentar, de todas as formas, tentar se locomover. E aí, pelo mínimo que seja esse movimento, ele vai fazer o elitismo, vai selecionar esse indivíduo, vai fazer o crossover, a mutação, até ele encontrar o número máximo de pulsos que o robô conseguiu se locomover. Então, esse aí seria a evolução final do robô, que é ele se locomover. E aí o exemplo que eu dei, né? Botou lá nos escombros, ele bateu aqui, ó. Então, o objetivo dele é passar por cima. Aí ele não vai conseguir, porque ele foi recombinado geneticamente para andar em superfície plana. Então, é aí que você analisa o movimento. No momento em que ele teve alguma parada, e aí você gera uma nova geração e faz a avaliação, crossover, mutação, e avaliação de novo até ele evoluir. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, pessoal, na hora que você executa, ó, se iluda não. Ele está aprendendo, ó. Está saindo no vídeo? Deixa eu desligar isso aqui. Então, na primeira geração, foi gerado um indivíduo, né? Eu gravei só um indivíduo, que ele gerou esse movimento aí. Então, o cara nem se mexeu. A avaliação dele é o quê? 0. Vixe, eu estou compartilhando aqui na tela, não está aparecendo, não?
Pronto, vai só trocar de tela. Rapidinho para não atrapalhar a outra palestra também. Então, óbvio que um robô, esse robô ele não tem um grande porte, mas para fins de didática e aprendizado, ele é o... Caiu? Todo mundo está vendo agora? Pronto, perfeito. Então, isso aí, pessoal, geração 1, e eu peguei um indivíduo da população 1. Vou pegar aqui a geração 1, só que a população 12. Note que tem um movimento bem sutil nesse servo aí que está no corpo do robô, né? Então, esse indivíduo aí também foi eliminado. Falar eliminado, tem o jogo do Round 6 aí, viu? Esse outro aí é mais nervoso. Também da geração 1. Vou passar agora para a geração 7. Olha só. Então, ele já chegou numa evolução bem legal aí. Esse movimento aí da roda que manda para o encoder é o que está fazendo a avaliação. Geração 6. Também bem legal. E aí, pessoal, você pode substituir, eu estou usando aqui o cabo USB. No firmware vai estar lá a geração, vai estar descrito, né, a geração, indivíduo, população, as etapas do fluxo do algoritmo genético. Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Foi um prazer, uma satisfação. Espero que tenha dado start aí, né, para você tentar desenvolver algo nesse sentido. Vou disponibilizar o tutorial, vou disponibilizar o código-fonte e a parte da mecânica de como é que se monta esse robozinho, tá bom? Foi um prazer, um abraço e até a próxima.